Chega lá uma meia-noite no local, tu chega, tem os caras tão armados. E aí a gente vai pro grande momento, né? Daquela competição que foi justamente a Batalha dos Aflitos. Eu queria que tu falasse da saída de Porto Alegre até o final ali, até o gol do Anderson. Como é que foi o momento assim? Tem bastante tempo aí? Tem, à vontade. Cara, hoje não fazem mais o que a gente fez, né? Na época surgiu a ideia, né? De que teria que ir 2 dias antes para se ambientar o clima, porque realmente era novembro, né? Era muito quente. Imagina Recife em novembro. Aqui já é quente em novembro, imagina Recife. Então teve a ideia da gente viajar 2 dias antes para treinar lá, se ambientar, já acostumar com a cidade, né? E aí a gente vai. Só que chega lá é totalmente diferente, né? A gente treina assim, já não dá para treinar, porque tem muita gente olhando, se tu não consegue, o treinador 2 dias antes ele vai fazer um apronto, sempre tem um espião olhando, aí tu não consegue fazer as coisas que realmente tu queria fazer pro jogo. Sempre tinha alguém. Sempre tu vai ter alguém olhando, né, tal, espião do time adversário, então a gente não fazia, então treinava pouco, tal, e o que aconteceu mesmo de diferente foi parte do hotel, tudo, né, o que fizeram com a gente lá. A gente, na primeira noite, não dormiu, né? Não tinha como dormir, muitos fogos, rojão, carro de som passando direto, sabe? Quando tu ia pegar no sono, era um rojão que estourava. Então, o atleta hoje, se ele não dormir bem, se ele não descansar, não vai render, né? Sentiu um clima hostil desde o começo. E aí vai pro segundo dia, eles resolveram tirar a gente do hotel. Vamos sair desse hotel. Aí chegou uma notícia pra gente lá que, depois do lanche da noite, pegam apenas seus pertences de necessaire e coisa e a gente vai sair pelo elevador tal, vai chegar lá embaixo. Tinha 2 vans esperando a gente lá embaixo, toda escura, a gente entra nas vans e sai, andam 70 quilômetros mais ou menos aquelas vans ali, todo mundo, pra nós, né, de novo, né? Chega lá uma meia-noite no local, tu chega, tem os caras tão armados, nos chalezinhos assim, Operação de guerra. Cara, os caras armados, cuidando da gente e tal, tu olhava assim, pô, que coisa estranha, né, meu? Um jogo de futebol, né? Tá, e aí, já todo mundo lanchado, vamos dormir e tal, ficava em 3 cada quarto ali. Ficou com quem? Ficou eu, o Sandro Goiano e o Luiz Fernando. Eu sempre concentrei com o Sandro Goiano, né? A gente, 3 anos juntos, né? É que nem irmão pra mim, sabe? Tem coisa que a mulher dele nem sabe, eu sei. Então, 3 anos, tu acaba sabendo de tudo do cara, né? E aí, a gente tá ali, quando é 1 e pouco da manhã, vamos dormir. Aí você vai dormir, quando vai dormir, daqui a pouquinho, os caras vêm com os barcos. Meu Deus. Uma ilha assim, e coloca aqueles rojão e começa foguete. Aqueles 12 tiros. De tudo, cara. De tudo. Rojão, que as baterias. Eu acho que os caras seguraram até que as baterias aqui pra sair. Não sei como é que os caras não se queimaram, tudo. E aí chegaram e começaram, não deixaram a gente dormir a noite toda, cara. A noite toda. Então, resumindo, não adiantou nada, né? A gente sair pra lá, só cansou mais. Sim. No outro dia volta de manhã sem ninguém dormir. Aí tenta tirar uma soneca ali e tal de manhã, mas não dá. Também tinha carro de som na frente do hotel. Então não tinha como. Na verdade, se a gente dormiu 5 horas em 2 dias, foi muito, né? Meu Deus. Aí, vamos pro jogo. Vai pro jogo. Quando você chega no jogo, o ônibus para uns 50 metros do vestiário. Não tem como o ônibus chegar, a torcida tá tudo ali. E a gente desce para ir pro vestiário. Dali já começa a jogar latinha, e copo e garrafa. Acertaram alguma coisa em ti? Cara, não acertaram nada. Cuspida de monte, né? Os torcedores, tu passava com um cara te protegendo aqui assim, para tu até tu chegar lá, um policial te protegendo. Sim. Tu segurava no policial e tu ia aqui pro vestiário, entendeu? Aí tu entra no vestiário, eu já tinha jogado lá no estádio do Náutico lá, e o vestiário era enorme. Quando a gente entra no vestiário, você vê o vestiário reduzido. Não cabia todo mundo dentro. Mas a gente tinha que aquecer, tinha que se trocar, tinha apenas um banheiro disponível.
Aí o Flávio Trevisan chegou e falou assim, que era o nosso preparador físico. Chega e fala assim, ó, rapaziada, vamos trocar rapidamente aqui, não vamos ficar aqui, porque tem um cheiro muito ruim. E conforme o tempo ia passando, a gente começou a sentir e inalar aquele cheiro. Tu passava a mão no chão, assim, parecia thinner, mas era uma tinta fresca. Os caras passavam a mão assim, era uma tinta fresca. Os caras recém tinham feito aquilo lá, vocês tiveram a ideia um dia, 2 antes. Então aquilo ia atrapalhar, né? Ia atrapalhar, ia adia os olhos e tal. Vamos aprontar logo, vamos trocar logo e vamos aquecer, já vamos pegar o clima do jogo dentro do campo. Aí todo mundo se troca tal, e coloca a caneleira e nem alonga direito, e vambora. E quando a gente vai sair, o Marcelo Groi já vem voltando. O Marcelo Groi e o Galatos vem voltando, dizendo, ó, tá trancado, nem os goleiros podiam aquecer antes. Meu Deus. Aí, não sei, eu acho que liberaram para os goleiros aquecer antes, e nós não liberaram para nós aquecer. Mas por quê? Então a gente entra sem aquecer, para um jogo tão importante daquele 5 minutos antes de começar o jogo. Mas vocês se aqueceram no vestiário, então? Não tem como aquecer, cara. O vestiário era minúsculo. Se você vê quem tem as fotos das imagens, final a gente rezando, é uma roda assim dos atletas, assim, e aquilo ali era o vestiário, cara. Então vocês foram pro jogo contra o Náutico, sim, sem aquecer. Alonga ali dentro ali, dá uma aquecidinha ali, sem bola, e vai no campo e faz aquele aquecimento e vai pro jogo. Do jeito que foi. E tinha que ser assim. E, cara, que loucura aquele jogo, né? Que já começa com um pênalti no primeiro tempo. O desespero foi grande aquele jogo. Quando o árbitro já marca aquele primeiro pênalti ali, né? Marca aquele primeiro pênalti que o Domingos tropeça com o cara, né? E ele já convicto, assim, ele nem olha direito o lance, ele já marca o pênalti, eu tô do lado, assim. Tanto é que nas imagens eu apareço imitando que o cara se jogou e tal, sabe? Tentando justificar. Naquele momento você dá o desespero, né? Você tem que... E eu tento justificar pro árbitro, e não foi pênalti, e o árbitro era muito rigoroso. Djalma Beltrame, ele era muito rigoroso. Ele é se não me engano, um tenente do Rio de Janeiro, da polícia do Rio de Janeiro. Então ele era um cara enérgico, assim, ele vinha e te peitava e tal, cara brabo. Então tu falava com ele, quando ele vinha, tu meio que virava, assim, para não levar cartão. E aí, quando eles erram aquele primeiro pênalti, falei, nossa, agora não faz mais gol, né? Aí depois o Scaloni vai expulso, a gente fica com 1 a menos, e aí começa a pressão dos caras, né? Com 1 a menos, eles começam aquela pressão. E aí dá esse lance do segundo pênalti, né? Que é o lance que eu dou um peitaço nele, né? Eu dou um peitaço no árbitro. Que se tu for ver as imagens, a bola nem bate no braço, ela bate no antebraço. Bate no antebraço. É que eu tô no lance, né? Como eu tava incumbido de marcar o melhor jogador do Náutico nesse jogo. Eu tinha que marcar o Cook, que era o melhor jogador. O ídolo deles, e ele jogava pelo meu lado e eu tinha que marcar ele. Então, cara, não tirava os olhos dele. Onde o Cook ia, eu ficava cuidando. A bola estava do outro lado, eu ficava cuidando da movimentação dele, que eu sei que ele era um cara decisivo. E aí, quando o Cook leva a bola para dentro, eu tô no lance, e o Cook, meio desesperado, ele se livra da bola, tocando a bola, e eu acompanho a trajetória da bola, e o árbitro do meu lado. A gente acompanha junto a trajetória da bola, e quando ele toca a bola, o Nunes está assim. E a bola bate assim no Nunes. E eu olho, e quando eu olho pro árbitro, o árbitro já tá apontando para a marca do pênalti. Aí quando ele marca esse segundo pênalti, aí bateu o desespero, né? E tu foi correndo. Aquilo que eu falo no DVD lá. Que naquela hora você não pensa, você só age. Não existe você pensar um momento daquilo lá. Se eu fosse pensar, eu ficava na minha, ficava quieto, né? Mas não tem como, né, cara? O sangue à flor da pele ali, um jogo tão importante como era pro Grêmio, para nós, como atletas também, não tem como pensar, e você toma uma atitude que nem eu tomei. Talvez uma atitude de torcedor. E depois disso, tu é expulso ali, tu vai para cima do árbitro, é expulso, depois outros jogadores são expulsos também, vem polícia militar, vem cacalo em campo. Como é que foi aquele momento, assim, até tu ser retirado do campo? Eu lembro que eu fui, a gente vai, nosso time era muito unido, né? Quando ele me expulsa, você vê que as imagens que você vê todos os jogadores em cima do árbitro. Nosso time era muito unido, era muito, muito forte mentalmente, né?
E aí quando ele me expulsou ali, o Nunes já veio, já deu um empurrão nele, expulsou o Nunes também. E aí deu aquela confusão. Eu lembro que um policial, eu lembro até aqui, né, que o policial entra e ele me agride. Ele dá uma voadora em mim, nas imagens dá pra ver, bem no final, assim, ele dá uma voadora, quando a polícia entra, ele dá uma voadora em mim e eu caio aqui desmaiado no chão. Bah. Eu lembro que eu caio meio tonto no chão, meio desmaiado assim, aí eu só lembro o Cacalo me pegando e falando assim, vamos garoto, vamos que eu vou te tirar daqui. O Cacalo me levando pra dentro do vestiário. Bah. E aí eu perguntava pra ele como é que tá, como é que ficou, ele disse, foi tu e o Nunes expulso e agora só por Deus, agora vamos acreditar em Deus. Meu Deus. E nos guerreiros que ficaram ali, né? E tu estava no vestiário, então? Na hora no vestiário, do Galatas. No E quando tu viu, assim, cara, não teve explosão de gol? Então, tava no vestiário, daí aí o Pelaipe tava no vestiário com a gente lá também, porque o Pelaipe não pôde assistir, não sei por qual motivo, que não deixaram o Pelaipe assistir o jogo. Meu Deus. E aí o Pelaipe tava lá no vestiário, e aí eu lembro que a gente ajoelhou, o pessoal que tava ali ajoelhou no chão, começamos a rezar, e não tinha comemoração, porque eu escutava aquele barulho, né? Uhum. E do nada, assim, parece que tranca os ouvidos da gente, assim, parou o barulho. Para o barulho, assim, dá um silêncio. E aí, o que aconteceu? Galato pegou ali, a gente comemora, né, cara? Galato pegou o pênalti, e aí a gente comemora, a gente começa a comemorar e continua comemorando, daqui a pouquinho vem a notícia que o Anderson fez o gol, aí ninguém mais acreditava em nada, né? Naquilo o Domingos já tinha sido expulso também, o Domingos estava com a gente no vestiário, e aí quando dá essa notícia que foi expulso, que o Anderson faz o gol e dá 1-0, eles já não tinham mais aquela grade, né? Tinha 2 policiais cuidando pra gente não subir no túnel. Meu Deus. Aí o Domingos saiu e falou assim, nós vamos subir. Eles falaram, não, vocês não vão subir. O Domingos chegou e atropelou eles e a gente sobe, passa por eles, assim. E aí a gente falou pra eles, nós vamos ficar aqui atrás assistindo o jogo até o final. A gente não vai incomodar, só vai assistir o jogo até o final aqui e vocês não vão tirar a gente daqui. Aí eles falaram, não, se vocês ficar aqui, tá bom. E aí os policiais ficaram atrás da gente ali. A gente tinha os repórteres que ficavam atrás do campo e a gente atrás do gol, olhando o final do jogo. E aquela bola que passava de um lado pro outro, e passava, e não terminava o jogo. Cara, vou te falar, o sofrimento é muito grande. Foi mais sofrido, talvez, esses minutos finais do que... Aí quando o árbitro termina o jogo assim, cara, aí todo mundo da nossa delegação tentando tirar rapidamente os jogadores de dentro do campo, né? Achando que a torcedor do Náutico pudesse ter uma reação de invadir, alguma coisa assim. Cara, tu olhava assim, eu lembro que eu tava atrás do gol, tu olhava o estádio, o pessoal também não acreditando e saindo assim lentamente do estádio, sem ter nenhuma reação de invasão, nada. E a gente sai logo, né, do campo assim, mas a gente sai, não tem invasão, não tem nada. E os caras também sem saber o que tinha acontecido, porque foi um jogo de 6 na linha contra 10, e você conseguir ganhar o jogo ainda, subindo como campeão, uma equipe do jeito que foi. Eu costumo falar assim, quem viu, viu, quem não viu, só no YouTube para ver. Só assistindo de novo. Tem documentário, tem vídeo, tem um... Não, aí tem documentário, tem tudo, né? Tá documentado, para ninguém esquecer dessa história. E aí, Patrício, como é que foi o retorno para Porto Alegre? Cara, isso aí, chegamos no hotel, o Odoni, que era o nosso presidente, nosso querido Odoni, praticamente fechou o hotel, champanhe, piscina, eu tenho foto na piscina que eu tô ainda com a roupa do jogo, a gente não se trocou lá, a gente entrou logo no ônibus e foi do jeito que a gente estava, não tinha como tomar banho, nada, e fomos pro hotel daquele jeito. Cara, eu nem lembro, eu tinha minha camisa, eu dei minha camisa, dei tudo. Eu lembro eu pulando na piscina só de calção, eu tenho foto eu pulando na piscina só de calção, todo mundo na piscina do hotel, comemorando. Ficamos noite toda. Aí podia ficar acordado, né? Ficamos 2 noites acordados. Quem fica 2, fica 3. Ficamos mais uma noite acordado e a sensação era assim de dever cumprido, né? De realização de tudo que a gente passou naquela segunda divisão e você chegar
e subir daquela maneira, né? Tem coisa que só acontece com o nosso tricolor, né? Não tem jeito. Gostou desse corte? Ele faz parte do Arquivo Futebol Clube. Te inscreve no canal e clica aqui para acompanhar a entrevista completa que ficou sensacional. E o Patrício deu um peitaço nele. Levou vermelho o Patrício.